Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação, e o escolhido da vez foi o Mentor da linha Masters of the Universe Origins da Mattel em sua versão da Cartoon Collection. É isso aí, arranjamos mais um integrante aí dessa sublinha, se a gente pode assim chamar, da linha Origins, que são figuras baseadas na animação clássica da Filmation da década de 80, e aqui está ele, o Mentor. Como vocês podem ver, está loose. Eu consegui a minha unidade aqui, o meu exemplar, de forma loose. Eu não peguei ele na época que foi lançado, que ele estava cartelado, mas eu imaginei aqui que dava para a gente fazer esse review da mesma forma. Afinal, a gente vai aumentando aqui o nosso catálogo, a nossa lista de figuras revisadas aqui no canal, não é mesmo? Só para colocar aqui para vocês, exemplificar aqui com imagem da internet, esse Mentor aqui também vem na cartela com o fundo aí do Castelo de Grayskull, baseado na mesma forma no Castelo de Grayskull da Filmation. Na parte de trás a gente tem a qual episódio, vamos assim dizer, esse personagem aqui está se referindo, conforme ele veio aí com o acessório extra que vem, que é a invasão dos dragões, em que o esqueleto utiliza aí os dragões para fazer uma grande invasão lá em Eternia. Também não tem uma mini comic que acompanha essa figura aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar tanto aí o nosso review, afinal o foco maior é a figura em si, não é verdade? Então, com tudo isso aí colocado, vamos então dar uma olhada melhor nesse Mentor aqui, ver como é que ele ficou, ver se ele está fazendo jus aí ao personagem que a gente via lá no desenho animado. Então, bora lá! Então aqui para começar a gente fala da altura da figura, aqui ó, ele está por volta dos seus 15 centímetros, está dentro aí da escala da linha mesmo, na verdade da escala dos Cartoon, né, que eles são um pouquinho mais altos que os Origins iniciais, vamos assim dizer, porque os Origins eles tinham partes diferentes aqui e esses Cartoon tem uma construção um pouquinho distinta, que tem esse torso aqui que é novo, que é diferente, e também as pernas, né, as pernas aqui elas ficam mais retinhas, diferente dos Origins iniciais lá que tinham uma perna que dava a impressão de ser um pouco mais flexionada, para fazer alusão, obviamente, às figuras da linha Vintage. Não é o caso aqui, afinal, o foco aqui é representar a figura da animação, o personagem que a gente via no desenho animado, usando um reaproveitamento de bases que é característico da Mattel mesmo, da linha Mestres do Universo, independente de qual seja. A gente tem aqui, obviamente, aquele corpo construído aqui de humano normal, o corpo masculino, em que a gente tem aqui o torso, os braços, as mãos, as pernas, aqui a parte da canela, tudo igual ao que a gente já viu antes, por exemplo, na figura do He-Man. A gente tem de diferente aqui só essa botinha aqui no Mentor, que é um pouco diferente, né? Tem esse aspecto da armadura dele e, obviamente, a head sculpt aqui, a cabeça do personagem diferente. Aqui no quadril também é distinto, né? A gente nota aqui que é aquele padrão mais simplista que era para emular aí o que a gente tinha na animação, né? Não tem as pedras e nada no cinto, igualzinho que a gente viu no He-Man mesmo. Aliás, a parte de simplista, a gente fala aqui também da sua armadura. O Mentor no desenho animado era legal porque, diferente do Mentor da figura Vintage, ele tem aqui a armadura completa dos dois lados, né? Ele protege os dois braços com armadura, da mesma forma que ele protegia as duas pernas também com partes de armadura, né? Aqui, obviamente, pelo fato da animação, elas estão mais simples, como eu falei, tá lisinho, não tem detalhes de escultura nem nada. Aqui tem um pouquinho mais de detalhes de escultura, porque tá fazendo também referência ao que a gente via na animação. Mas o legal é que ela está separada em duas partes, então não impede você de dobrar os braços da figura. Fica esse gap aqui, esse espacinho que a gente nota aqui, mas não é nada digno de nota e nada que vai incomodar ninguém aí, né?
A gente vê aqui exatamente da mesma forma, a gente pode ver aqui, inclusive tem um detalhezinho de escultura até de um raio laser que algumas vezes o mentor disparava na animação. Da mesma forma aqui nós temos essa parte de armadura aqui no peitoral, é mais simples, fazia referência à figura vintage, mas não tem tantos detalhes, né? A figura vintage tinha uns detalhes aqui esculpidos, como se tivesse uma parte de uma mangueira aqui e tal, aqui não, basicamente essa parte aqui, esse cilindro aqui no peito e essa parte aqui que protege o rosto do personagem também, que tem esse friso aqui também. A gente nota que conforme a luz é de um laranja todo tapado aqui também, não tem detalhe de pintura. Aliás, a figura em si não tem aí muitos detalhes de pintura, de sombreamento, nem é para ter mesmo, como eu sempre falo, são figuras baseadas na animação. Eu achei interessante aqui no mentor, a parte de trás aqui, olha só como é que fecha. Podiam ter feito daquela forma que é básica, que a gente via muito nas figuras da linha Vintage, na própria Origins mesmo, né? De ter aquelas alças aqui, não. Tentaram recriar aqui conforme era no personagem do desenho animado mesmo, e eu achei super legal, né? A gente separa aqui a armadura dele dessa forma. Como vocês podem ver, para a gente poder tirar a armadura, você tem que separar, né? Você tem que separar as partes da figura, tirar a cabeça também, e a gente nota aqui tem o torso padrão dos Origins Cartoon. Então, bem legal, eu achei bem interessante a forma que fizeram aqui, para lembrar mesmo que a gente tinha na animação. Então a gente vê que é uma figura bem simples, questão de pintura mesmo no corpo, só mais aqui nesse cinto, que inclusive está num azul metálico bem bonito, olha como ele reflete aí contra a luz, e a gente vê aqui esse mesmo azul metálico aqui no capacete do mentor. Aliás, essa Head Sculpt aqui, eu tenho que fazer alguns comentários que ficou bem legal, tá um jeitão bem do mentor da animação mesmo, olha só o bigodão, a sobrancelha, o olho com as pupilas, a parte branca também pintada, detalhe de contorno aqui nesses olhos, olha só que legal, tá bem parecido mesmo com o que a gente via no desenho animado, tá bem bonito. A única coisa que o meu aqui, novamente aqui é o meu exemplar, tem um detalhezinho aqui, uma falha de pintura aqui no capacete, né, da parte amarela aqui, mas o capacete tá bem parecido com o que a gente via também da mesma forma mais simplista, mas tá bem bonito, né? Um azul metálico aqui perolizado, tá bem legal aí, mas a parte mais interessante realmente é essa escultura da face aqui. Eu imagino quanto que é difícil você tentar transcrever algo que era 2D para 3D, mas eu acredito que da mesma forma como a gente tem visto em outras figuras cartoon, a Mattel conseguiu também dessa vez. Então parabéns aí mais uma vez, ficou uma figura bem legal, bem interessante. Vamos falar agora das articulações da figura. Como se trata aqui da figura básica masculina da linha, a gente não vai ter grandes surpresas aqui, articulações bem básicas também, mas bem eficientes aqui para o que se propõe aí para a figura, né, para a própria linha Origins aqui também. Então nós temos articulações aqui na cabeça, que pode girar para os lados, pode subir bastante, pode descer bastante aqui também, ou seja, nem o capacete, nem essa parte da armadura aqui atrapalham a movimentação da cabeça. Temos a articulação aqui do ombro, da inserção do braço junto ao tronco aqui, que pode subir até aqui, pode girar 360 graus. Temos a articulação aqui, a velha conhecida do cotovelo aqui dos Origins, que é simples, mas é bem legal aqui, cumpre bem o seu papel, que além de permitir dobrar o cotovelo, também permite girar o antebraço para os lados. Temos a articulação aqui no punho que permite o giro, pode subir, pode descer, ou seja, a armadura também não fica no caminho, que é interessante a gente notar que na escultura aqui não tem o bracelete, então já facilita bastante aí pelo fato da armadurinha estar aqui por cima e não atrapalhar a movimentação do punho. Temos a articulação aqui também na cintura, que pode girar para os lados. Temos a articulação aqui no quadril, que permite abrir a perna até aqui bastante. A gente pode inclusive ir para frente, abrir aqui também bastante o alcance aqui da abertura dessas pernas, e também permite aqui ir para frente até aqui e para trás até aqui, o que limita exatamente a própria escultura da perna e aqui do calção. Temos a articulação aqui também do joelho, que é parecida com a do cotovelo, né? Também simples, pode dobrar até aqui, girar para os lados também a canela. Temos o corte aqui da bota, que gira para os lados, e aqui no calcanhar temos aqui, pode ir até aqui para baixo, aqui para cima e girar para os lados aqui também nesse joguinho, como eu sempre comento, que é bem legal, é bem interessante para você, além de estabilizar a figura, né, fica fácil de você colocá-la em pé, também permite aí você colocá-la em poses dinâmicas, seja para brincar, tirar foto ou simplesmente colocar aí no seu expositor.
Falando de acessórios, o primeiro que a gente cita é esse aqui, a massa que acompanha o personagem. Ela é feita aqui num plástico laranja com leve tom metálico, igualzinho que a gente tem aqui na armadura do personagem, né? Tá no mesmo tom, ou seja, fica legal aí para combinar com ele. Mas a gente vê aqui que tem alguns detalhes de escultura aqui na empunhadura, aqui na parte de baixo aqui essa bolinha, essa esfera. Tem um visual bem mais simplista aí do que a massa que a gente via na figura vintage. É legal a referência, inclusive o Mentor chegou a usar essa massa aqui em pouquíssimos episódios, nem sei se foi mais de um, mas eu me lembro realmente dessa massa aqui junto do personagem. Ótima referência que a Filmation propriamente usou da figura vintage, né? Colocou certa vez aí no Mentor essa massa. Tá simplesinha, mas tá igual que era o desenho animado, ou seja, tá perfeito, tá bem legal. Além disso, temos essa arma aqui, que nem sei se eu posso chamar muito de arma, que era aquele raio de estase que o Mentor tinha criado lá no episódio da Invasão dos Dragões, que ele inclusive usa para paralisar os inimigos, né? Para paralisar aí quem ele disparasse esse raio. Tá bem legal, tá num plástico metalizado aí também, num tom de azul parecido com o que a gente tem aqui no capacete dele, ou seja, basicamente acho que é o mesmo plástico aqui. Tá bonito também, vários detalhes aqui de escultura, tá bem interessante aí, e vocês podem ver que ele tem as duas empunhaduras para você conseguir colocar aí nas mãos do personagem. Até ele consegue aqui, você consegue pôr na mão dele aqui para ele segurar, apesar de ele ter um tronco bem grandão, né? Você consegue pôr aqui nas duas mãos, inclusive para você emular o que você tinha no desenho animado aí, para o Mentor segurar esse raio de estase aqui. E chegou aqui o momento que a gente curte fazer nos nossos vídeos, que é a nossa hora da comparação, e a gente está trazendo aqui o Mentor Cartoon Origins ao lado do Mentor Origins, que saiu lá no comecinho da linha, lá na primeira wave, já faz tempo isso, né? Inclusive tem review desse Mentor aqui, foi um dos primeiros que a gente publicou aqui no canal, vou deixar o card dele aqui para vocês darem uma visualizada lá. Então já faz tempo que essa figurinha aqui foi revisada lá nos primórdios do nosso canal. Interessante, né? O tempo passa mesmo. Então a gente vê aqui um do lado do outro, vê que eles são exatamente o mesmo personagem, mas a quantia de diferenças que eles têm, obviamente pelos conceitos serem distintos, né? A gente vê aqui a quantia de detalhes no peitoral aqui da armadura desse Mentor, que era com referência à figura vintage, o quanto que aqui é mais simplista exatamente por conta do desenho animado, que tinha que ser uma coisa mais simplificada para facilitar inclusive a vida dos animadores, dos desenhistas, né? Mas bem legal aqui, mesmo esse aqui tendo visual mais simples, vamos assim dizer, mais chapado, olha o quanto que é legal, o quanto que a linha Origins evoluiu dessas figuras aqui para essas aqui. Obviamente aqui o foco era emular, representar as figuras vintage e aqui representar os personagens do desenho animado de 1983. E como eu já falei até no review do He-Man, interessante, né? Se essas figuras tivessem saído lá na década de 80 pra gente, especialmente nós que conhecemos os personagens pelo desenho animado aqui no Brasil, as figuras que a gente queria na época eram essas aqui, né? Que fossem representações do desenho animado. Era estranho a gente ver o Mentor de um jeito no desenho animado e a figura de ação dele ser desse jeito aqui, tão diferente, né? Não tinha proteção nesse braço, nem armadura nessa perna aqui, não tinha bigode, né? A figura vintage original não tinha bigode. Era bem diferente o Mentor que a gente tinha no desenho animado e o Mentor que a gente tinha no brinquedo, né? Aqui não, aqui nós temos uma representação daquele Mentor que a gente via lá na animação. E aqui, só para efeito de colocá-los juntos mesmo, os dois personagens aí, os dois guerreiros heróicos que saíram inicialmente na Cartoon Collection, para a gente ver quanto que eles ficam legais, um do lado do outro aqui, exatamente. Imagino que um set aí, um conjunto com todos juntos, baseados no desenho animado, deve ficar muito legal, né? Então consegui aqui, então mais um personagem da, entre aspas, Wave 1 da linha Cartoon aqui, para a minha coleção, né? Vamos ver se a gente consegue o Homem-Fera aí para deixar do lado do esqueleto, né? Será que a gente consegue? Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do Mentor Cartoon Collection da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figura que eu devo dizer muito impressionante aí, gostei demais, tá super bem feita, tá muitíssimo parecida com o que a gente tinha na animação. Aliás, devo fazer esse elogio aí à Mattel, imagino o quanto que é difícil transcrever algo 2D para 3D em forma de figura de ação, e é algo que eles têm conseguido fazer com todas as figuras dessa linha Cartoon Collection aí, estão todas muito bem feitas, muito legais, ótimas transcrições mesmo do que a gente via nos personagens animados, né? Esse Mentor aqui não é exceção.
tá super legal, tá super bem feito. E se por acaso você se interessou por essa figura aqui vendo o nosso review, tem que dar um aviso aí de que ele tá meio difícil de ser conseguido hoje em dia, porque ele é lá do começo dessa Cartoon Collection, dos primeiros personagens que saíram, então ele tá meio rarinho já hoje em dia. Não sei se a Mattel fez poucas unidades, o fato é que ele tá meio que na mão de alguns vendedores secundários hoje em dia, difícil você normalmente vê-lo aí diretamente no e-commerce sendo vendido. Não veio aqui para o Brasil essas figuras, alguns revendedores trouxeram, como é o caso da Coleciona e tal, mas não foram muitas unidades, já assumiram todos, né? Então tá meio difícil conseguir esse mentor aqui, especialmente porque ele é do comecinho. Então você vai conseguir ver a venda, só que com os preços meio salgados aí. Então já meio que se prepare, porque ele não tá baratinho não. No meu caso aqui, eu também não tava com a intenção de pegar essas figuras aí tanto, né? Mais no começo e tal. Então eu deixei para depois, não peguei esse mentor aqui, só agora que eu peguei, mas eu consegui graças à ajuda de um amigo aí, colecionador também, o Jefferson. Aliás, vou mandar um salve pro Coelho do Mar, velho amigo aí da época, desde o fórum Figuras de Ação. Ele que me deu a dica, falou, ó, tá vendo esse mentor aí por um precinho camarada, né? Comparado com o que a gente tá vendo à venda aí, tá ótimo o preço que eu paguei nesse mentor aqui. Então eu encontrei lá no link que ele me mandou e peguei, não titubeei. Tá a luz e tudo, mas para mim o que importa é ter a figura lá junto dos demais na prateleira, né? Então tem que mandar esse abraço aí pro Jefferson, agradecê-lo aí pela dica e também pelo fato de poder estar fazendo esse review aqui para vocês. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. O nosso canal tem vários reviews de figuras de ação de várias linhas, mas muitas de mestres do universo. Então se você curte o tema, se você curte Motu, então com certeza vai se encontrar aqui no nosso canal. E se você gostou, além de dar o joinha e se inscrever, compartilhe também com seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é legal e que compensa divulgá-lo aqui na plataforma, beleza? Então conto com a ajuda de vocês para gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!